Então, sim, pode começar. Boa noite, turma. Eu sou o Carlos. Nós vamos falar aí na Química de Alimentos hoje, né? A disciplina de Química de Alimentos, a aula 2. Na aula um, a gente falou sobre a estrutura química dos alimentos, a gente falou da água, desculpa, a água aí ela compõe os alimentos, ela é extremamente importante, né? Porque está relacionada aí até com o crescimento microbiológico dos organismos. A gente falou dos macronutrientes, dos carboidratos, proteínas e lipídios. Então, na primeira aula, a gente falou dos conceitos de cada um deles, né? O que são eles e os exemplos e quais as funções deles no organismo. Hoje, na aula 2, eu trouxe aqui os métodos analíticos que estão envolvidos no processo de secagem, que a gente vai ver que está relacionado com a umidade. Métodos para proteína também, desculpa, para análise de proteína, métodos analíticos para análise de gordura e também carboidrato em alimentos. E aí seguimos, a gente vai falar então sobre vitaminas, sobre os pigmentos, aí a gente fecha aí essa questão dos constituintes dos alimentos. Posteriormente, a gente passa para a parte voltada aí para a segurança de laboratório, né? Então, assim, aquele técnico em química que está lá no laboratório desenvolvendo as atividades na indústria de alimentos, tem que desenvolver suas atividades em segurança. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre as normas voltadas para a segurança, bem como sobre os descartes de resíduos, como deve ser feito, o combate a incêndio aí, como uma alternativa para a gente ter como método de prevenção, e a gente vai falar sobre os equipamentos de proteções coletivas também, que são o EPC. Na próxima aula, que é a aula 3, a última aula, a gente vai estar falando aí sobre identificação de vidrarias e equipamentos, identificação de reagentes químicos, falar sobre purificação de água, e também de falar um pouquinho já das análises aí, tanto de volumetria e resolução dos instrumentos de medição. Obviamente, né, isso aqui é uma sugestão, e de acordo com o que a gente for evoluir na próxima aula, de acordo com a apostila, a gente pode alterar aqui, mas tudo dentro desse contexto. Então, iniciando agora sobre os métodos analíticos para análise de alimentos mesmo, e também a gente faz um parâmetro aí junto para processamento. Então, métodos de secagem, ou seja, o método de secagem é aquele método onde a gente vai remover a água por aquecimento em um ar quente, né, que ele é absorvido numa camada fina do alimento, e levado para o interior por condução. Então, quando esse aquecimento é feito em torno de 105 graus, que é o processo mais usual, a gente volta lá nas propriedades da água. A água evapora em qual temperatura? Então, a propriedade da água é que ela evapora aí a 105, 100 graus. Então, com 105 graus, eu tenho aí a perda de umidade para o ambiente. Então, as amostras dos alimentos se decompõem ou iniciam essas transformações dessa temperatura. Devem ser aquecidos em estufas a vácuo, que reduz a pressão e mantém a temperatura a 70 graus. Então, o que que acontece? Quando eu tenho um alimento e a composição dele é a água ali, e em 105 graus, eu aqueço ele, eu tenho perda de umidade, esse é um método bem interessante para poder fazer análise de umidade. E aí eu abro um parêntese para a gente falar tanto a umidade como o teor de sólidos totais, porque simplesmente eu posso fazer 100 menos a umidade, que vai dar meu teor de sólidos ali daquela matriz no meu alimento. Então, quando eu aqueço o meu alimento a 105 graus, eu tenho a perda de umidade. Só que tem alguns materiais que têm a decomposição desse material a 105 graus, então essa decomposição já vai ser uma perda que não é de umidade. Ou eu vou ter algumas substâncias que são voláteis também, e essas substâncias são voláteis que não são água, então vai evaporar, digamos assim, junto com a água. Então, também é um problema, porque se eu fizer o método de secagem direto aí, eu não estou secando só
água. Eu não estou retirando só água, eu estou retirando outros compostos voláteis que não são água, então eu posso estar informando algo errado. Então, essa temperatura deve ser aquecida numa estufa aí de 70 graus e a vácuo também para reduzir a pressão. Então, aqui a gente tem um exemplo das estufas, né? Então, se eu vou fazer uma análise, eu pego essa estufa, ligo ela na tomada, deixo ela já com 105 graus, aquecida, e aí eu vou lá para minha balança. Pego a minha amostra, peso ela antes, levo para a estufa, deixo aí por um período de secagem, aí vai depender do tipo de material, quanto tempo, eu posso ter secagem em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, em 16 horas, em 24 horas, vai depender muito. Depois desse processo de ficou tanto tempo, eu retiro essa amostra, a gente costuma colocar num dessecador, para esperar ela voltar para a temperatura correta, e aí sim eu peso ela novamente. Então, por diferença de peso, eu sei o peso que eu coloquei antes, e depois eu tenho um peso pós esse processo de secagem na estufa, eu consigo aferir o teor de umidade, né, o teor de água que continha aquele alimento. E aí, se eu fizer a continha de 100 menos esse teor de umidade, eu vou ter o teor de sólidos. E também pode ser algo bem importante na indústria. Então, esse método que eu falei de estufa, ele pode demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, tem métodos até de 16 a 24 horas. Então, são métodos, assim, muito demorados. Se a gente pensar no controle de processo onde a umidade ela é extremamente importante, eu não posso ter esse delay tão grande. Por isso que as coisas foram evoluindo para outros tipos de secagem. E a gente tem essa secagem por infravermelho. A gente tem essa balancinha aqui, ó, é uma balança, onde eu coloco a amostra. Na parte superior tem essa lâmpada de infravermelho. O que que essa lâmpada de infravermelho faz? Ela aquece e esse aquecimento ele é capaz de desprender toda a umidade, os voláteis daquela matriz. E como é uma balança, ela vai registrando essa perda de massa. Então, no final da minha análise, eu vou ter ali o que foi perdido. Então, a secagem por radiação por infravermelho é o tipo de secagem mais efetiva em volta à penetração do calor no interior da amostra, o que encurta o tempo de secagem. Então, se eu tenho uma análise ali que dura 3, 16 horas, pode ser que na balança dela só vai demorar 20 minutos. Então, tem um ganho significativo quando eu uso uma balança dessa, né? Se eu sair de algo de horas para minutos, com certeza eu tenho um ganho aí, e aquelas tomadas de decisões necessárias para o processamento de alimentos, elas acabam sendo mais rápidas, então. Então, ela faz uma leitura direta do conteúdo de umidade por diferença de peso, né? De acordo que vai ocorrendo esse aquecimento e vai desprendendo, né? Tem a perda aí de umidade para o ambiente, ela vai registrando. E eu posso fazer, por exemplo, com tempo fixo. Eu quero que pare com 30 minutos. Eu quero que pare com 15 minutos. Ou eu posso deixar até correr até peso constante. Tem algumas balanças que têm essa função de identificar até peso constante. Como que eu tenho garantias disso? Obviamente, eu tenho que ir lá para o laboratório, fazer testes, bem, garantir que está sendo válido todo aquele tempo que foi programado. A gente tem uma secagem por micro-ondas, né? A gente costuma até fazer isso em casa. Embora de ser muito rápida, não é um método padrão. Os principais mecanismos ocorrem durante o aquecimento é a rotação dipolar e polarização iônica, né? Como a gente viu na aula anterior. A água, ela é polar, né? Ou seja, ela tem os dois polos, o polo positivo, o polo negativo, tem aquelas interações e tudo. Então, o campo magnético, assim, da radiação eletromagnética na região do micro-ondas, ela é capaz aí de rotacionar esse polo e a gente pode até ter perda por ambiente também. Então, a gente tem o aquecimento, nesse primeiro exemplo aqui, ó, no número 1, eu tenho esse sitezinho que eu deixei aqui para vocês dar uma busca, mas é a determinação de matéria seca em forno micro-ondas caseiro mesmo. Então, esses pesquisadores aqui, que é até lá da Embrapa, eles pegaram essa amostra, secou
pesou antes, levou para o micro-ondas, secou, pesou depois e viu a perda de umidade. Foi feito assim, muitos estudos para validar esse procedimento e realmente funciona. Isso aqui a gente está pensando numa escala já de laboratório, mas quando a gente vai para um processo industrial, eu trouxe aqui um exemplo de uma máquina de secagem por radiação micro-ondas, né? E é um processo grande, e tem que ver qual que é a finalidade desse processamento e tudo. Mas é interessante que a gente tem o micro-ondas aliado aí no aquecimento, e a gente pode utilizar uma técnica que é caseira até mesmo para uma análise formal, né, dos alimentos aí. Então, a gente tem também o dessecador, né, até é importante, assim, trazer essa imagem, porque na análise, sempre quando eu tiro ela do processo de aquecimento, por exemplo, lá na estufa, eu pego a amostra e coloco dentro desse secador. Nesse dessecador, que é essa vidraria, aqui embaixo a gente coloca sílica, e ela muda de cor de acordo com a umidade. Então, a gente pega essa sílica, põe na estufa, deixa ela perder a umidade, por causa do calor, ela fica bem azul. E eu coloco ela no secador. Quando ela vai ganhando umidade, com o processo aqui interno do dessecador, ela vai ficando transparente. Então, se ela está com transparente, muito transparente, sinal que ela não consegue desenvolver a atividade dela ali, a função dela naquele recipiente, que é justamente absorver a umidade do ambiente. E aí a gente tem vários formatos, tem até um outro formato aqui. Então, ele é utilizado para compostos químicos a baixa pressão, é um método lento à temperatura ambiente, porém o uso do vácuo pode acelerar. Então, ele realmente é um processo lento, mas se a gente olhar aqui, ó, nessa região do secador, e até nesse outro secador, a gente tem aqui um lugar que a gente pode plugar uma bomba de vácuo e fazer vácuo, né? Que a gente faz o vácuo, a gente retira esse ar do sistema, retira a umidade, então facilita bem esse processo, certo? E aí, a gente tem outros métodos também, que é o método de destilação e o método Kalfish. No método de destilação, ele é utilizado para grãos e condimentos, apresenta grande quantidade de material volátil, é um método demorado, porém tem a vantagem de proteger a amostra de reações de oxidação e decomposição devido às altas temperaturas utilizadas na secagem direta. Então, o método de destilação, ele é usado aí para amostra que tem grande quantidade de volátil, que pode perder, ser perdido o volátil juntamente com água no processo, por exemplo, de secagem direta. Já o método químico com o Kalfish, ele baseia na reação quantitativa da água com a solução anidra de dióxido de enxofre e iodo na presença de uma base orgânica, que é amidazol, em metanol, que se adiciona aos níveis de hidrogênio formado. Então, a gente tem todo aqui um aparato. Esse exemplo aqui, ó, é um exemplo de Kalfish, que utiliza justamente para poder fazer análise de umidade, mas aí também a gente tem um aparato muito grande e é para avaliar assim, uma quantidade pequena e bem específica de água dessa amostra de alimentos que a gente está utilizando. Então, esses são os principais métodos de análise de secagem de alimentos, né? Então, nessa secagem aí, se for algo de laboratório, a gente consegue determinar tanto a umidade, e se eu pensar em umidade, que o meu alimento é composto por umidade de sólidos, eu posso subtrair de 100% e eu tenho teor de sólidos totais, e aí eu posso ter uma orientação no processo produtivo que talvez faz sentido eu utilizar essa informação, tanto de umidade como de sólidos. E aí a gente tem também o método para análise de proteína, né, que é um outro constituinte aí dos alimentos. Então, a fração proteica dos alimentos, além do valor nutricional pelo fornecimento de aminoácidos essenciais e peptídeos bioativos, contribui para a propriedade sensorial, como textura, aroma e sabor, quais são determinantes na aquisição e no consumo de alimentos, né?
Sem dúvidas, hoje a gente tem aí uma alta demanda por alimentos proteicos, né? É a bola da vez, e obviamente a gente precisa de métodos confiáveis e validados, com uma boa execução em laboratório para que a gente possa fazer a quantificação dessa fração proteica dos alimentos. Então, a gente tem um método de Kildo. Esse método de Kildo, ele é executado em 3 etapas, sendo a digestão da amostra a primeira delas. A segunda é a destilação, onde eu vou separar o nitrogênio. Então, eu peguei essa minha amostra, fiz um processo de digestão para poder liberar esse nitrogênio. Esse nitrogênio, então, é destilado e depois ocorre uma titulação. Esse método quantifica o teor de nitrogênio total e estima indiretamente o teor de proteína dos alimentos por meio de uma multiplicação por um fator de conversão. Então, o que que acontece com esse método, né? Na verdade, a gente tem aí uma tabela, um banco de dados para poder fazer essa conversão. O método em si, ele é feito para determinar a quantidade de nitrogênio presente nessa amostra e com essa conversão eu posso levar isso à proteína, ao valor de proteína. Embora seja difícil definir um procedimento comum aplicável a todas as matrizes de alimentos, o método é referência a um padrão para quantificar proteína em alimentos. E aqui eu trouxe o fator de conversão que utilizas aí no cálculo para poder determinar o teor de proteína. Então, se eu estou pensando numa amêndoa, eu vou pegar a formulazinha e colocar meu fator de conversão, que é 5,18. Já o amendoim é 5,46. Se eu pegar, por exemplo, cevada, 5,83. Ovos, a clara, 6,7. Então, vai depender aí muito do processo, então precisa estudar bastante e avaliar, né, qual que é a conversão correta, qual que é o fator de conversão correto que eu tenho que utilizar para aquela matriz com que eu estou validando, fazendo a análise. Então, para o método de análise de gordura, a gente tem uma extração também. Então, na análise da composição de gordura, que corresponde à fração do alimento solúvel em solvente orgânico, inclui diferentes classes de substâncias. O método clássico de determinar lipídios, né, que são as gorduras, baseia na extração contínua em amostra seca de alimento com Sócrates, às vezes procedida de uma hidrose alcalina ou ácida. Então, o que que acontece? Eu tenho lá a minha gordura, que ela é de maior caráter apolar. Enquanto que a água é polar, a gordura é apolar. Por isso que elas não se combinam, né? A água e gordura não combinam, porque tem polaridades bem distintas. Então, o que que esse método utiliza? Assim? Ele utiliza dessa artimanha da dificuldade de miscibilidade em água para poder utilizar ele. Então, a gente parte do princípio da regra semelhante dissolve semelhante. Eu vou pegar meu alimento, colocar em contato com um solvente que vai ter a capacidade de extrair toda a gordura presente nesse alimento. Pode usar, por exemplo, éter, e depois, no final do processo, eu evaporo esse solvente e fica ali só a gordura, né? Então, eu tenho o preparo da amostra, a pesagem, a extração com solvente. Depois da extração, eu evaporo para ficar só o solvente. E aí, esse extrato, né, ele termina de secar ele na estufa, justamente para poder eliminar qualquer interferência. E no final, eu tenho basicamente só a gordura. Então, pelo método gravimétrico, eu consigo, por pesagem mesmo, pesar o meu teor de gordura e fazer a quantificação dos lipídios presente naquela amostra, certo? Para análise de carboidratos, a gente tem métodos clássicos, né, gravimétricos e volumétricos, né, tanto por peso de massa ou a medição de volume, e eles são utilizados para determinações específicas, como sendo referência. Por exemplo, eu tenho o método de Lane Innon, é um método
de titulação clássica para dosagem de açúcar redutor, baseado no poder redutor da glicose da frutose. Então, esse método específico aqui, ele vai determinar os carboidratos glicose e frutose. O método de Benedict, ele é usado para uma estimativa qualitativa e semi-quantitativa também de açúcares redutores. A gente vai ter métodos gravimétricos para fibra, que envolve a digestão sequencial da amostra com solução térmica de ácido e base para simular a digestão humana, isolando aí e pesando o resíduo de fibra insolúvel. Então, a gente tem aí, para carboidrato, algo um pouco mais diferente, porque eu tenho que entender, sim, quais tipos de carboidrato eu estou, de fato, querendo analisar para eu poder aplicar o método correto. A gente tem aí métodos instrumentais também modernos, utilizando cromatografia e método enzimático, e aí eu tenho que avaliar a minha necessidade, né, mas são métodos que oferecem boa precisão, sensibilidade e a capacidade de especificar e quantificar carboidrato individualmente. A gente também tem a cromatografia líquida de alta performance, né, que aí sim essa técnica é uma técnica bem completona, que eu consigo fazer uma variedade maior e de construir separados com uma alta resolução. Então, por exemplo, eu posso fazer o meu perfil de açúcares naquela amostra de alimentos. Então, eu faço toda a extração, levo para o equipamento e aí eu consigo quantificar isoladamente, por exemplo, glicose, frutose, sacarose, lactose, todos os açúcares, por exemplo, nesse meu método que estou avaliando utilizando cromatografia líquida de alta performance. Então, a gente fechou essa parte dos métodos, né? Então, na primeira aula a gente falou sobre eles, e aqui a gente falou sobre as determinações, e agora a gente entra no outro macronutriente, que são as vitaminas, né? Então, a gente sempre ouve falar que vitaminas, quando a gente fala em vitaminas, a gente já fala de saúde, né? E elas são importantes para fortalecer o organismo contra algumas doenças. Porém, o nosso organismo não é capaz de produzir vitaminas, por isso é preciso ter uma alimentação com alimentos ricos em vitaminas, por exemplo, frutas e legumes, para que a gente tenha a reposição delas aí e a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor em virtude de todo o benefício que ela traz para o nosso organismo. E as vitaminas são divididas em dois grupos, os hidrossolúveis e os lipossolúveis. Então, hidro, a gente fala de água, então é o solúvel em água. E lipo, a gente fala de lipídios, de gorduras. Então, os lipossolúveis são solúveis em gordura. As vitaminas hidrossolúveis, ou seja, né, que elas são solúveis em água, normalmente armazenada no organismo, sendo excretada pela urina. Por isso é necessário o suprimento diário dessa vitamina por meio de alimentação. Elas ainda são sensíveis à temperatura, porém longos cozimentos devem ser evitados, pois pode haver a perda da função biológica da vitamina, né? Esse próprio cozimento excessivo aí dos vegetais e tudo pode acabar, de certa forma, degradando a vitamina e ela perde a sua efetividade. Como elas são solúveis em água, se o cozimento for vapor, irá evitar que a vitamina fique na água do cozimento. Então, uma forma interessante aí, da gente deixar a nossa alimentação com mais vitamina cozinhando os legumes no vapor. Então, as vitaminas hidrossolúveis são do complexo B e vitamina C, também chamado de ácido ascórbico. As vitaminas do complexo B são vitamina B1, ou a tiamina, a vitamina B2, a riboflavina, a vitamina B3, ou a niacina, a vitamina B4, a adenina, a B5, que é o ácido pantotênico, a vitamina B6 é a piridoxina, a vitamina B7 ou B8, ou H, ou biotina.
São os nomes para ela, a vitamina B9 ou ácido fólico e vitamina 2 ou a cobalamina. Então, às vezes, se você ouvir falar assim, a riboflavina, então tá falando de vitamina B2. Quando fala, por exemplo, é uma adenina, é a vitamina B4. É importante a gente ter esse conhecimento também. Já as vitaminas lipossolúveis, ou seja, aquelas solúveis nem lipídios, em gorduras, são vitaminas A, D, E e vitamina K. Para essas vitaminas serem absorvidas pelo organismo, é preciso a presença de lipídio, bile e suco pancreático, justamente para deixar elas disponíveis para o organismo. Então, após a absorção no intestino, elas são transportadas até os tecidos onde são armazenadas. Então, a absorção das vitaminas lipossolúveis, ela ocorre aí, né, no intestino. As vitaminas A e D são armazenadas principalmente no fígado e a vitamina E nos tecidos adiposos e em menor quantidade nos órgãos reprodutores. Elas não são facilmente excretadas na urina, né, porque a urina é basicamente água e o consumo excessivo pode ser tóxico, né? Então a gente volta a falar da questão das quantidades aí, né? Aquela ideia do benéfico do medicamento e do veneno, né? Que é justamente a questão da dose. Dosagens elevadas de um medicamento pode ser que não seja tão benéfico assim. Então, agora a gente vai falar sobre os pigmentos. Os pigmentos é aquilo que dá cor, né? Então, as cores que vemos nos alimentos é em razão da presença dos pigmentos. São responsáveis para deixar o alimento mais atrativo para o consumo. Eu acho que sempre quando eu falo de pigmentos de alimentos, assim, na minha cabeça vem o açafrão, né? Que é a cúrcuma, que é que a gente sempre utilizou em casa, e ele é muito utilizado na indústria de alimentos, justamente por ele ser um pigmento, assim, muito forte, que em pequenas quantidades, assim, ele já consegue demonstrar uma alta performance de tingimento e tudo, e ele é uma fonte natural relativamente barata, né? Por isso que ele é bem utilizado. Quando a gente pensa, por exemplo, na cor aí amarelo, laranja da cenoura, da abóbora, a gente está falando dos carotenoides, né? Então, os carotenoides são uma série de compostos, e esses compostos têm essa característica de ser amarelo-laranja, e aí eles estão presentes na substância. Então, se eu pego uma laranja, ela é rica nesse carotenoide, justamente dessa coloração dela. E os pigmentos, eles podem ser tanto naturais e artificiais. O que define a cor é a estrutura química, ou seja, a forma como os átomos estão ligados entre si, e também as quantidades de ligações duplas conjugadas, ou seja, uma sequência de ligações, sendo uma dupla, uma dupla, uma simples, assim por diante. Então, assim, o que dá característica de cor nos pigmentos é justamente essa conectividade dos átomos para formar as moléculas, né? Então, se eu tenho um pigmento natural, uma grande cadeia carbônica e tendo ligações duplas alternadas, uma sim, uma não, uma sim, uma não, eu vou ter um pigmento. E cada tipo de ligação ali envolvente pode mudar alguma coisa na molécula, que muda a cor dela. Mas também a gente tem pigmentos artificiais, que podem ser, né, sintetizados em laboratório, e até mesmo utilizando já compostos minerais, que têm essas características de coloração. Quase todos os pigmentos naturais possuem estrutura complexa, porém é possível identificar a estrutura básica e agrupar os pigmentos, né? Então, assim, quando a gente pega as moléculas dos pigmentos orgânicos, né, existe uma certa características entre elas, mas são grandes estruturas. Então, as principais têm as porfirinas, os betalainos, os flavonoides, carotenoides, tanino, e entre outros. E aqui a gente tem exemplo, ó.
As porfirinas são representadas pela hemina, que é o pigmento vermelho encontrado no tecido muscular, e pela clorofila, é o pigmento verde dos vegetais. Então, quando eu tenho aqui o grupo M e um ferro ligado nesse grupo M, eu tenho aí uma coloração vermelha, que é mesmo que a gente pode lembrar do nosso sangue, né? O nosso sangue, ele é vermelho justamente por esse complexo que existe entre o ferro presente no sangue com esse outro composto M. No caso dos vegetais, ao invés de, nesse centro, estar ligado o ferro, está ligado o magnésio. Então, esse magnésio, o fato de trocar de átomo de ferro para magnésio, a gente tem uma, uma estrutura bem semelhante em volta, e aí, aliado essa estrutura com a ligação com o centro metálico, que é o magnésio, deixa esse pigmento verde, que é a clorofila. É comum a gente falar assim, o que é a clorofila? É a parte verde da planta, porque está relacionado com esse composto e esse mineral. As betalainas já estão presentes em beterraba e em flor de primavera. Elas são divididas em dois grupos, as beta-cianinas, que possuem estrutura química e uma glicose, e o ácido glucurônico e beta-xantina, que possui os grupos OH e NH2 na estrutura química. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma beta-cianina, betanina, né? O que a gente tem a parte do açúcar e de toda a molécula complexa, com as duplas ligações alternadas, como eu falei, que é interessante para que a gente tenha a formação da cor. Os flavonoides são os principais responsáveis pelas cores azul, vermelho e amarelo nas flores, frutas e folhas. Os pigmentos de cor azul e vermelha são classificados como antocianinas e os responsáveis pela cor amarela antocianinas, que é a quercetina, e essa diferença de coloração está diretamente relacionada com a estrutura química de cada pigmento. Então, a estrutura química, a forma com que eles, de fato, se organizam, vai dar essa coloração para eles. E aqui a gente tem um exemplo da antocianina e da antocyanina. Então, o que a gente tem de diferente entre eles? Então, um com o outro, nesse segundo anel aromático aqui, né? A gente tem uma única ligação simples, enquanto que na antocianina a gente tem dois, e tem uma ligação dupla com oxigênio. E aqui a gente não tem essa dupla com oxigênio, e tem um oxigênio ligado a um açúcar aqui, que é o glucosídeo. E aí essas características, né, essas ligações aliadas com essa distribuição das duplas ligações na estrutura, dessa característica de coloração, que é aquilo que a gente consegue visualizar pelo nosso olho humano, e as diferenças das variações é justamente a diferença das ligações químicas envolvidas. Então, os carotenoides formam um grupo mais difundido na natureza, são responsáveis pela cor amarela e laranja, estão presentes em frutas, vegetais, folhas, flores e alguns animais. Sua estrutura química é altamente insaturada, ou seja, tem uma grande quantidade de duplas ligações presentes nas moléculas e possui átomos de hidrogênio e carbono. Quando também se apresenta átomos de oxigênio, já é chamado de xantofilas. Então, se eu tenho lá carbono, hidrogênio, aquela estrutura complexa lá, com duplas ligações, tem clorofila. Se porventura aparecer um oxigênio, já muda o nome, muda a característica e a gente chama de xantofilas. Entre os carotenoides, a gente tem o beta-caroteno,
encontrado na cenoura, o licopeno, encontrado no tomate, o urucum, que possui dois tipos de pigmento, a bichina e a norbichina. E aqui a gente tem um exemplo de toda essa estrutura aí, ó. Então, o licopeno tem uma grande quantidade de carbono e alguns grupos de metila, né, com único carbono, de ramificação, e a gente tem aí as insaturações alternadas. Para o beta-caroteno, a gente tem aí nas extremidades a formação de anéis fechados, que já muda a conformação, já muda a coloração. E aqui a gente tem a bichina e a norbichina, que a diferença entre elas também, ela é bem sutil, e aí a gente conclui da estrutura dos carotenoides. Os pigmentos são importantes não somente para dar cor aos alimentos, deixando mais atrativos, mas também tem função de antioxidante, pois elimina radicais livres, né? Então, aquela ideia de poder combater o envelhecimento com o combate de radicais livres é justamente aliado a isso. A gente pode ter um pigmento que vai cessar esse processo e vai auxiliar no processo de formação ou não de radicais livres. Então, estudos indicam que a autodigestão de frutas está associada a baixa incidência de doenças degenerativas, né, a importância de alimentar com frutas, e acredita que esse efeito esteja associado não somente à presença de antioxidantes, como as vitaminas A, C e E, mas também à presença de carotenoides e flavonoides, que ajudam no combate de formação dos radicais livres. Certo? Então, a gente finaliza aí a parte dos macroconstituintes dos alimentos, passando por todos eles, né? Umidade, lipídios, carboidratos, proteínas, gorduras, as vitaminas e os pigmentos responsáveis pela cor dos alimentos. E aí a gente entra num tópico muito importante, necessário para quem trabalha com química, para quem irá trabalhar em laboratório, até mesmo em laboratório de análise de alimentos, como é o proposto dessa disciplina, que é a Química de Alimentos. Por isso, quando a gente pega a apostila, a gente tem aí toda a parte de segurança em laboratórios de análise química, e a gente vai falar sobre essas seguranças agora. Então, o laboratório é um local que exige muita atenção, cuidado e tranquilidade para trabalhar, pois pode não parecer que tem algum risco, mas tem muito risco, então, principalmente a pessoa que trabalha ali há muito tempo. Então, assim, quando você chega no laboratório as primeiras vezes, você fica meio perdido e tudo, meio com receio, muita vidraria, muito reagente, só que, como a gente tem essa capacidade, essa habilidade de melhorar, entender muito rápido os processos e tudo, aquilo ali entra muito no automático, e aí é um problema, porque dependendo da forma com que esse automático foi construído, pode ser que ele não tenha sido feito realmente como a segurança que deveria fazer. Então, o laboratório tem grandes riscos, porque trabalha com reagentes perigosos, trabalha com aquecimento, às vezes trabalha com resfriamento, com ácido muito concentrado, com base muito concentrada, solvente orgânico. Então, é importante ter segurança, sim. Então, a gente vai falar um pouquinho das normas aí voltadas para as atividades em laboratório químico. Esteja sempre acompanhado para realizar qualquer tarefa. Como a gente tem risco aí, por exemplo, de acidente e mais coisas, é importante que a gente esteja acompanhado justamente para não ter esse perigo, né? De estar fazendo alguma tarefa, porventura acontecer algo que pode ser danoso tanto para o ambiente como para a própria pessoa. E aí a gente tem as instruções de trabalho, tem os procedimentos operacionais que devem ser sempre utilizados. Então, se tem algum problema aí no documento, aí é um outro tipo de problema. Mas para quem está executando, esse tem que estar disponível da melhor forma possível.
Brincadeira não pode ter, gente, porque isso pode ser algo grave. Por exemplo, eu peguei uma pipeta, espirrei água no meu amigo, caiu no olho dele, mas aí tinha resquício ali que não era só de água, era soda. Soda no olho, pensa, não é legal. Então, brincadeiras, jamais. Sempre que manusear um reagente, ver se ele é perigoso ou não, né? Tem esse cuidado, tem aquele medo de poder executar. Laboratório não é lugar de alimentar, exceto em laboratórios puramente de alimentos, voltado para alimentação, de química de alimentos mesmo. Por exemplo, tem um laboratório que é uma cozinha experimental, aí tudo bem. Mas, de modo geral, se a gente não está falando de procedimento de análise, laboratório não é local de comer, vidraria não é copo, então a gente tem que tomar muito cuidado com as atitudes que a gente tem no laboratório. Eu lembro muito do professor meu que falava que o técnico ele é mais cuidadoso, técnico em química, do que outros profissionais. Então, por isso que é importante a gente cumprir com as regras. Então, fumar no laboratório é totalmente proibido, né? Como a gente tem ali muitos gases e vapores tóxicos, tem coisas voláteis, pode ser que desencadeie algo pior. Então, antes de entrar no laboratório, coloca bolsa, agasalho e qualquer outro objeto apropriado nas bancadas, pois nas bancadas deve estar apenas o material. Então, assim, quando a gente vai para o laboratório executar algumas atividades, é interessante que a gente organiza tudo aquilo ali, que ali esteja só o que a gente realmente precisa, evitar qualquer tipo de acidente. Quando eu cheguei no laboratório, que eu fiz um mapa, assim, que eu passei o olho sobre ele, é interessante a gente saber dos sistemas de prevenção, né? Bom, para que lado é a saída? Onde tem extintor de incêndio? E os lava-óleos, onde que estão? Como que a gente utiliza e tudo, isso é muito importante. Então, para testar um reagente químico, utilize teste químico, jamais experimente o toque. Então, acho que isso é graças a Deus, é uma prática que não existe mais, mas jamais colocar coisas na boca para experimentar. Pode ser muito perigoso. Sempre que for operar alguma coisa, é importante que tenha sido previamente treinado e saber as instruções, porque é muito difícil, é muito fácil chegar lá e começar a fazer, mas será que está fazendo certo? E será que pode fazer aquilo ou não? Então tem que ter bem treinado. E no final do trabalho, tire os plugos da tomada, verifique se a registro de gás fechado, lave a mão e apague a luz. Aí vai depender da dinâmica do laboratório que está trabalhando. Por exemplo, dependendo do laboratório de uma indústria que trabalha 24 horas de turno, pode ser que aquele laboratório não pare, né? Então, quando a gente vai para o laboratório, sempre calça comprida, jamais short, saia, mini saia, porque pode gerar algum tipo de dano. Calçado fechado, super importante, assim, calçado fechado mesmo. Também jaleco é indispensável no laboratório químico, tanto para proteger a roupa de baixo, como os braços, os membros, né? Sempre manter o cabelo preso também, quem tem cabelo comprido, porque vai que seu cabelo passa aí e queima em alguma situação que está aquecendo, ou até mesmo por questão de contaminação de perigo físico, né? Então, tendo um cabelo ali naquele saquinho de alimentos que está sendo embalado, que não deveria ser cabelo. Então, pode ser ruim nesse ponto também. Usar a luva apropriada e a luva correta para cada atividade. Então, em laboratórios de análises químicas, assim, no geral, a gente não utiliza muito lupa cirúrgica, porque ela tem pó, pode contaminar, então a gente tem que entender qual que é a nossa realidade, quais são os ensaios que eu vou fazer, justamente para não ter esse perigo de usar a luva errada. E quem usa lente de contato, é interessante não utilizar por causa dos vapores que podem chegar na lâmpada, na lente e aí gerar algum tipo de problema.
Descarte de reagente deve ser feito o procedimento correto. Então, eu cheguei no laboratório, identifiquei quais são os bombonas que tem ali para poder fazer o descarte correto. Obviamente que anteriormente, quando você chegou naquela sala, foi feito um estudo para ver quais são os tipos de reagente que utiliza ali e a gente colocar os descartes corretos. Ver se ele está limpo ou sem avarias, né, os materiais que eu vou utilizar, se está de acordo com a função que eu desejo. Se algum vidro quebrar, ele deve ser jogado no local destinado para vidro, então não em lixo comum, né, justamente para ajudar e a galera que está trabalhando para não correr risco de quebrar. Se algum produto químico entrar em contato com os olhos, boca ou pele, procura imediatamente lavar com água e procurar um tratamento adequado médico. Se a empresa tiver ambulatório, né, até corre o ambulatório para poder ter o atendimento da forma correta. Então, se o produto químico for derramado nas bancadas, no chão e tudo, lava o local imediatamente e coloque aviso. Então, após utilizar uma chapa de aquecimento, deixa um aviso indicando que ela está quente, né, superfície quente, para não correr risco. Manter o frasco de reagentes após o uso sempre fechado. Alguns reagentes podem sofrer modificações se ficar muito tempo em contato com o ar ambiente por causa da presença dos compostos, incluindo oxigênio. Para utilizar um reagente, coloque a quantidade que será utilizado um recipiente, se sobrar não volte para o frasco. Isso é uma boa prática, né? Eu vou pegar 10 ml de um frasco que tem 1 litro. Eu vou colocar a pipeta dentro desse frasco para pegar 10 ml? Não, a prática interessante é eu pego um pouquinho desse frasco, transfiro para um outro recipiente e aí sim eu pego, porque a gente pode evitar muita contaminação. Pode falar. Ô, Carlos, boa noite, beleza? Boa noite. Deixa eu te perguntar, eu não sei se é pertinente falar, mas aquela ficha FISP, ela é obrigatória ter em todo laboratório, não é? Isso, a gente até vai falar um pouquinho dela aqui agora. Eu vou passar para frente, porque a gente já chega nela. É a FISP que ela mudou, né? Hoje ela mudou para o nome de FDS, que é a Ficha de Dados de Segurança. Ah, mudou o nome. Mudou o nome agora, ela chama FDS. Ela é exigida de acordo com a NR26, para produto perigoso. Então, na FDS, a gente vai ter uma série de informações importantes para quem manipula alguns reagentes. Então, aqui vai ter a identificação do produto, a composição, os perigos envolvidos, até mesmo medidas de primeiro socorro, combate de incêndio, se houver algum tipo de derramamento ou vazamento, o manuseio e armazenamento, a gente vai ter as propriedades físico-químicas, estabilidade, informações, vai ter tudo isso descrito na FDS e até mesmo outras informações. Ela tem que estar disponível ali para laboratórios que têm algum tipo de norma, no geral, né? Mas ela pode ser tanto física como pode ser digital também. Não, tranquilo, obrigado. É porque eu saí um pouquinho, que eu não sei se você tinha falado sobre ela, era só para eu saber aqui. Então, beleza, Não, valeu, obrigadão, viu? beleza, se tiver mais alguma coisa, pode falar. Não, tá tranquilo. É, onde eu parei, quantidades, jamais utilize a mesma pipeta para pipetar diferentes reagentes, né, sem fazer enxágue, porque pode haver contaminação. Se a vidraria estiver molhada, ele deve ser seco, utilizar um pouco de reagente para ambientar. Então, isso é uma boa prática também. Por exemplo, eu vou utilizar uma bureta, e nessa bureta eu vou utilizar uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Mas ela foi lavada com água e estava meio molhada. O que eu posso fazer? Eu pego um pouquinho dessa solução de hidróxido de sódio, passo dentro dela ali, ambiento toda aquela vidraria, jogo esses
resto fora, aí sim eu completo com o reagente que eu vou utilizar. Isso é uma boa prática muito interessante e deve ser utilizada. Outra coisa importante, vidraria volumétrica não pode ser seca em estufa. Tudo aquilo que é volumétrico, né, que tem um volume ali definido, então, por exemplo, eu tenho um balão de 100 ml, eu não vou aquecer ele, porque o fato de aquecer dilata, depois ele volta, isso pode interferir aí na exatidão daquele volume utilizado. Então, vidrarias volumétricas a gente não seca na estufa. E sempre que se a gente for mexer com água e ácido, a gente tem uma ordem correta. Sempre colocar o ácido na... Eu acho que aqui está errado. Isso, é. Coloca a água no recipiente. Isso sim, depois adiciona o ácido. É sempre o ácido na água. O porquê disso? Como a mistura ela é muito exotérmica, ela libera muita energia, se for o contrário, pode ser pior ainda. Então, uma forma de minimizar é colocar o ácido sobre a água. Então, tudo aquilo, tudo que a gente tem de efeito é, na natureza como um todo, a gente tem energias envolvidas. Então, o simples fato de misturar dois reagentes, a gente tem energia envolvida. Pode ser que é uma energia que nós, como ser humano, não consegue perceber isso, mas ela acontece. Mas em alguns casos a gente consegue perceber se aqui se está frio, se está gelado, justamente por essa liberação de energia. Então, no caso do ácido, tem essa liberação de energia pelo simples fato de misturar um com o outro. Então, para minimizar esse efeito, a gente sempre mistura o ácido na água. Certo? Dúvidas? Então, agora a gente volta aí para falar dos descartes de resíduos, né? Então, a gente tem uma RDC, né? RDC 306 de 2004, ela fala de gerenciamento de resíduos, por exemplo, de serviço de saúde. Ela define diretrizes para hospitais, clínicas, laboratórios, focando na segurança sanitária e ambiental através da classificação, segregação, acondicionamento, tratamento e destinação final correta dos resíduos. Então, apesar da gente falar assim de serviços de saúde, ela é aplicado para produtos químicos. Então, por isso que a gente utiliza ela também para auxiliar na melhor maneira do descarte. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, assim, olha, eu tenho um resíduo, eu vou classificar ele, que classificação que ele tem em relação ao perigo? E aí tem coisas que eu não vou poder misturar com tal coisa, então eu vou segregar. Quando eu segreguei, eu vou ter um acondicionamento daquele material. Então, para descarte dele correto, né, eu vou ter que dar um destino para ele. E vai ser através do tratamento. Então, a gente vai ter que ter o tratamento e destinação correta, que seja uma incineração, que seja algum tipo de reciclagem, aí vai depender. E aí a gente tem o grupo A, que são os resíduos infectantes, o grupo B, que são os resíduos químicos, o grupo C, que são radioativos, o grupo D, que são comuns, e o grupo E, que são perfuro-cortantes. Então, é comum a gente ver em lugares um galpão que deve ser assim, grupo A, grupo B, ou grupo E. Nem sempre a gente vai ter tudo, né? Então, se eu tenho uma empresa de alimentos que não tem produto radioativo, não tem o porquê de eu ter uma segregação de produtos radioativos. E aí, no regulamento, o grupo B engloba substâncias químicas, que devem ser identificadas por meio de símbolos de risco associado, de acordo com a NBR 7500 da BNT, com discriminação de substâncias químicas e frases de risco. E aí a gente chega na FDS que eu comentei, que então a antiga FISP, que ela mudou para a FDS, que é a ficha com dados de segurança. Nessa resolução, ela tirou algumas coisas e acrescentou mais coisas. E aí ela tem que estar disponível. E na FDS, a gente vai ter todas as informações.
tanto do produto, composição, identificação. Então, é interessante para aquele profissional do laboratório que atua naquela área, ele conhecer dessas FDS. Uma, assim, que você vai aprender sobre aquilo que você está manuseando, então você vai ter mais conhecimento sobre que, de fato, você está manipulando, mas também é comum a gente utilizar isso em auditoria, porque, assim, como é uma exigência para algumas normas, o conhecimento disso, uma forma do auditor saber se os colaboradores sabem ou não, é perguntando mesmo. Então, ele chega lá no laboratório e fala, você tem F10? Qual que é a lista? Aí ele compara com a atividade do laboratório, com as listas que tem e faz perguntas ali para as pessoas que estão envolvidas naquele processo, para saber se ela tem conhecimento da FDS e quais são as propriedades importantes daquele reagente que ela está manipulando. Então, aqui a gente tem um exemplo. E também a gente tem que levar em consideração do acondicionamento a ficha de incompatibilidade, que tem coisas que não pode misturar. E aí tem uma lista grande de incompatibilidade de substâncias químicas, e aqui eu trouxe alguns exemplos, mas, por exemplo, a acetona não pode misturar com ácido sulfúrico, nítrico concentrado, hiperóxido. O ácido crômico não pode ser com ácido acético, naftaleno, cânfalo, glicerol. O acetileno como pode ser misturado com cloro, bromo, flúor, cobre, prata, justamente porque pode ter reações químicas, e essas reações químicas podem ser danosas, ou pode gerar vapor, pode gerar algum tipo de aquecimento, até mesmo explosão. Já vi casos de misturar aí, determinados reagentes e o lixo, no caso, que era um lixo, explodir por causa de reações químicas indesejadas. Então, de acordo com a BNT 10.004 de 2004, é possível verificar qual a classificação dos resíduos químicos. Dessa forma, são classificados como classe 1, que é os perigosos, classe 2 não perigosos, e classe 2A não inertes e 2B inertes. Então, é comum também a gente chegar na indústria e a gente vai ter um galpão que tem sido assim, classe 1, classe 2, e aí vai ter essa subdivisão ainda de não perigosos, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um resto de ácido sulfúrico que eu está vencido, eu não vou usar mais, eu vou levar ele para o galpão de classe 1 para poder fazer o tratamento correto. Mas, por exemplo, eu tenho lá um resto de tijolo, ele é um resíduo inerte, né? Então, perigoso, vai ser aí o meu 2B. Mas eu tenho os não inertes também, que apesar de não ter perigo, mas eles podem ser não inertes. E aí a gente tem formas de poder avaliar isso, de tratamento. Se eu tenho um resíduo ácido, eu posso diluir ele até obter uma solução com 50% de água e ajustar entre pH 6 e 8. Se proveniente de soluções diluídas, ajustar o pH, se proveniente de sólido ou pasto, misturar com volumes de água e ajustar o pH entre 6 e 8. Então, se eu tenho um resíduo ácido, eu posso usar dessas artimanhas para poder tratar e poder descartar. Então, eu vou jogar o ácido direto? Não, isso não é interessante. Então, eu posso diluir ele, ajustar o pH, de forma que ele fica mais próximo da neutralidade, e aí sim eu poder fazer a realização do descarte correto desse resíduo. E se eu tiver uma base, mais ou menos da mesma forma, né? Não posso. Tudo que são extremos, né? Não é benéfico. Então, se tem pH muito baixo, pH muito alto, não vai ser interessante. Eu não posso realizar esse descarte. Então, eu posso diluir com água, ajustar o pH aí próximo da neutralidade e e aí descartar. Então, eu trabalhei em laboratório, por exemplo, que uma determinada análise gerava um resíduo ácido e uma outra um resíduo básico. E aí, o que a gente fazia? A gente misturava um com o outro
até a neutralidade, aí entre pH 6 e 8, para poder descartar com segurança. Se eu tiver metais aí, né, tem até a nomenclatura um pouco ultrapassada, mas são metais pesados, eu tenho uma particularidade para cada tipo de metais. Então, se eu tenho sal de chumbo, o ideal é adicionar sobre a estação uma solução de 0,1% de metasilicato de sódio, metasilicato de sódio, né, o composto à base de sílico, na solução, ajustar o pH em torno de 7, com ácido sulfúrico, 2 mol por litro, deixar a solução em repouso por uma noite, filtrar ou evaporar em capela e coletar o material sólido, testando sobre a nadante. Então, assim, a gente tem uma série de passos para fazer isso, né? É muito comum também nas empresas, de modo geral, você contratar uma outra empresa terceirizada para poder fazer o tratamento dos resíduos. Então, no geral, separa lá no galpão de classe 1, classe 2, e aí pode separar, tipo, A, B, C, D, tudo bonitinho. Lógico que a gente faz um estudo preliminar para ver quais são os tipos de resíduos gerados naquele ambiente, que isso é fácil de fazer, porque, no geral, os processos são padronizados, pode haver alguma diferença, mas, no geral, eles são padronizados, e aí vai direcionando para a melhor forma de tratamento. Então, se eu tenho aí, por exemplo, sais de mercúrio, eu ajusto o pH de 10, com uma solução de hidróxido de sódio de 10%, adicionar sulfeto de sódio 20%, até não observar mais precipitação, aí sim filtrar e acondicionar o precipitado em depósito adequado. Se eu tiver sais de arsênio, eu adiciono um ácido clorídrico na solução, aquece até a ebulição, adiciono 1% de tiocetamina, sobre a estação, ebulição por 20 minutos, neutralizo com NaOH, filtrar o precipitado sobre nadante descartável, diluir em 50 vezes. Então, um monte de passinhos que tem que ser feito para poder ter o descarte de forma correta. E se a gente pegar a apostila, assim, ela vai trazer uma infinidade de sais e formas que dá para fazer para realizar o tratamento desse resíduo para que a gente possa descartar em segurança. Então, a gente tem o tratamento aí com tiosulfato de sódio, para pH menor que 3, adicionar o tiosulfato sob agitação, a solução de ácido sulfúrico, deixar por algum tempo. Quando tem um pH maior que 9, né, adicionar hidróxido de sódio ou hidróxido de cálcio. Aqui está até errado, eu tirei da apostila, mas é hidróxido de cálcio. Manter em repouso por uma semana e realizar a decantação. Neutralizar o líquido sobrenadante e descartar o sólido em um depósito adequado. Então, a gente tem aí um protocolozinho para poder fazer esse descarte. Se a gente tem sulfato ferroso e sulfeto de sódio, a gente vai ter também todo um procedimento para isso, né? De ajustar pH, deixar em repouso, neutralizar da mesma forma. E aí, se tem um sal específico, a gente usa um reagente específico. Então, por exemplo, para sais de níquel, a gente precipita os hidróxidos com pH na faixa de 7 e 8 e testa o sobrenadante com dimetilglioxina e um propanol. Se tiver a presença vermelha, indica a presença de níquel. Então, eu fiz a precipitação para retirar, né, esse níquel do meio. Então, esse níquel aí que eu fiz a precipitação, quando eu adicionei hidróxido, ele vai formar o sólidozinho, né, ou seja, precipitou, e aí para eu poder descartar esse sobrenadante, eu preciso fazer um teste, para ver se de fato todo o níquel que estava ali, né, a maior parte dele, formou esse sólido, esse precipitado. É por isso que eu preciso usar a dimetilglioxina, justamente para poder fazer a realização desse teste. Se deu vermelho, quer dizer que tem mais coisa para ser precipitada, senão eu posso descartar. Então, assim, essa parte, a gente tem uma infinidade de coisas lá na apostila, tem uma infinidade de informações também, mas é interessante a gente entender que existem esses meios, existem esses métodos, e a gente pode
buscar informação de acordo com a necessidade daquele ambiente que a gente está trabalhando. Sobre a relação de combate a incêndio, a gente tem vários tipos de extintores, né? Que é o de classe A, B, C, D e K. Cada um tem uma finalidade específica. Então, por exemplo, o extintor de classe A é utilizado para madeira, papel e tecido, o de B para líquidos inflamáveis, o C de equipamentos elétricos, o D de metais combustíveis e o K de óleo e gordura. Então, o pó químico, o extintor de pó químico, ele é utilizado em incêndios de classe B, que são líquidos inflamáveis, de C, equipamentos elétricos. Ele age já por abafamento, assim, quebrando a reação em cadeia e interrompendo o processo de combustão. Então, quando eu jogo pó químico, eu estou dificultando o oxigênio. Aí o oxigênio não tem acesso ao fogo do calor, aí acaba que eu consigo extinguir aquele fogo pelo abafamento desse pó químico que é utilizado aí, tanto em classe B e classe C, líquidos inflamáveis e equipamentos eletrônicos. Já o extintor, que ele é composto por gás carbônico, ou seja, CO2, né, também é utilizado para incêndio B e C, ele age por abafamento e resfriamento. Então, além de abafar, esse processo ele acaba roubando energia do sistema, em vez de liberando, e esfria. Por isso que eu falei que sempre que a gente tem um processo, isso tem energias envolvidas, seja liberando ou absorvendo. E nesse caso aí, tem a absorção de energia, por isso que a gente tem o resfriamento. E apesar disso, ele é asfixiante, portanto, deve ser evitar de usar em ambientes pequenos, porque o CO2 compete com o oxigênio, e aí pode gerar problemas respiratórios, até mesmo falta de ar no nível de falecimento. A gente tem o extintor que utiliza a água, que ele é para classe A, né, com papel, madeira. Ele é simplesmente vapor de água e ele age para resfriamento e é o mais efetivo para incêndio do tipo A. Mas como é água, eu não posso usar em equipamentos que têm corrente elétrica, porque aí pode prejudicar mais ainda, justamente pela condução da eletricidade, que pode chegar a dar choque. A espuma mecânica ela é utilizada em incêndios de classe A e B, também age por abafamento e resfriamento, fazendo com que a espuma fique uma espécie de manta. Essa manta formada, ela acaba impedindo o acesso do oxigênio e acaba extinguindo o fogo. Então, ele é composto por um detergente concentrado, chamado de LGE, e gera uma espuma da reação do batimento mecânico com água e ar, e forma essa manta. Para incêndio com óleo, a gente tem extintor de classe K, que também cria uma espuma seladora, para não ter contato da gordura com o oxigênio, ele abafa, apagando o fogo, e também realiza o resfriamento. E é comum, obviamente, em cozinhas e restaurantes, justamente porque ele tem essa característica de poder utilizar com incêndio de classe K, referente a óleos. Uma vez que óleo e água não se misturam, se a gente jogar água no incêndio com óleo, pode ser pior ainda. Então, depois que a gente falou dos extintores, a gente vai falar sobre os equipamentos de proteção coletiva que são mais utilizados em laboratórios de análise química, né? Então, o que são os EPCs, né? É qualquer dispositivo ou sistema que protege um grupo de trabalhadores em um ambiente de trabalho contra riscos e perigos, eliminando ou reduzindo a exposição a acidentes ou doenças ocupacionais. O principal objetivo do EPC é eliminar ou reduzir risco de acidentes, doenças, protegendo a integridade física do grupo de trabalhador e até mesmo os terceiros, ao atuar diretamente na origem dos perigos no ambiente de trabalho. Se a gente pensar num laboratório químico, a gente vai ter as capelas. Para que tem essa capela? Justamente para remover os vapores tóxicos, gases e aerossóis, protegendo contra a inalação de substâncias. Então, sempre
que eu for fazer uma atividade no laboratório em que tenha liberação de vapores, necessariamente eu tenho que fazer dentro da capela, com a exaustão ligada, porque essa exaustão vai puxar esse vapor e levar para o ambiente externo. Por isso que é um EPC, que é um equipamento de proteção coletivo. A gente tem também os lava-óleos, então a gente tem aqui, ó, esse que ele tem essa partezinha que o jato vai no olho, mas se eu não tiver uma forma de colocar isso no laboratório que eu atuo, tem esse outro aqui, que é um recipiente de plástico mesmo, onde eu coloco água, se der um acidente, eu borrifo ele no olho. O que a gente tem, o que é importante sobre isso? A gente sempre manter a periodicidade de inspeção para a gente garantir que a qualidade da água que vai sair desse dispositivo seja compatível para poder combater aquele contato com substância agressiva no olho. Então, que eu já vi muito lava-óleo jogado no laboratório que ninguém dá atenção para ele e acaba perdendo efetividade, porque se abrir a água daquele cano ali, vai sair mais coisa do que vai ajudar, do que ser água que vai ajudar. Então tem que ter um controle para isso também. A gente tem um chuveiro de emergência, né, que é derramamento sobre o corpo, você corre nele, puxa ele. Tem alguns chuveiros que já vem lava-óleos junto também, né, então, além do chuveiro, a gente tem esse lava-óleos, que é um conjunto todo junto, que pode ser utilizado em casos aí de derramamento sobre o corpo ou sobre o olho. A gente tem sistema de ventilação e exaustão justamente para manter o ar limpo e evitar acúmulo de gás nocivo, de particulados, né? Então, se eu tenho ali um ambiente que precisa de uma renovação ali, de uma ventilação, eu coloco um sistema desse, e olha, esse aqui é bem interessante, que ele pode justamente sugar aí o ar e levar para um outro ambiente. Então, ele é um equipamento de proteção coletiva, porque ele atua para todos os colaboradores, retirando esses gases nocivos. Dúvidas, turma? Isso é o que a gente tinha para hoje, para a aula de hoje. Não sei se tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, mas tem uma mensagem final aqui também, que fala que além do conhecimento dos constituintes químicos dos alimentos e como analisá-los, é fundamental executar as atividades com segurança. Por isso que a gente viu toda a parte dos constituintes, macroconstituintes dos alimentos, a gente viu quem são eles, as definições, os métodos de análise deles, e a gente veio aí com toda essa parte de segurança em laboratório, porque no laboratório que a gente está desenvolvendo métodos que vão analisar as substâncias no mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela nutricional, né, eu tenho lá um alimento, e atrás dele eu tenho um rótulo, e nesse rótulo tem uma tabela nutricional, e aí vai depender de cada alimento, de como ele comporta, mas aí eu vou sempre ter lá o valor energético, eu vou ter se tem açúcares adicionados ou não, carboidrato, proteína e assim por diante. Então, para chegar naquele momento ali de ter aquelas informações nutricionais, tudo isso passou por um laboratório, tudo isso passou na mão de um analista, tudo isso passou por um químico e as pessoas envolvidas na análise de alimentos, que são capazes aí, né, de executar as atividades e fornecer um dado que é muito relevante para a sociedade como um todo. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem esse hábito de acionar aí de avaliar, né, a tabela nutricional. Então, se a gente tem algum tipo de pessoas que são alérgicas e a gente tem a legislação para isso, de poder declarar. Te declara na embalagem, olha, atenção, contém glúten, contém
sódio agora, né, alto em teor de gordura, alto em, rico em sódio e tudo, mas a gente tem lá, ó, pode ter lactose, tudo isso está disponível nos rótulos. E aí, por trás disso, a gente tem uma série de estudos para poder avaliar aqueles constituintes, para poder avaliar aqueles alergênicos, se tem mesmo ou não, se tem traço ou não, se pode conter ou se contém, que o pode conter é porque no processamento pode haver uma contaminação cruzada aí, e aí acaba tendo esse pode conter. Mas o que contém é que, de fato, é inerente ali do processo. Então, por trás disso, a gente tem pessoas de laboratório fazendo testes que validam, para ver se realmente tem ou não, até sair conformidade da embalagem. Porque pensa se eu tenho uma indústria que processa algo com lactose e outro sem lactose no mesmo local. Então, tem que ter mecanismos para garantir que não tenha contaminação, e se houver esse tipo de contaminação, ele vai estar descrito lá no rótulo, e para isso eu tenho que ter documentado todas as análises envolvidas nisso também. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Não tem não, valeu, isso mesmo. Vamos encerrar a aula, então. Eu agradeço aí pela companhia. Valeu, cara, obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado e até a próxima aula, aula 3.